Já tá na transmissão. Cleiton, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Como é que tá meu áudio aí? Ele tá um pouquinho estourado, cara. Deixa eu colocar aqui meu fone de ouvido, Ah, trabalhar meus equipamentos aqui. Pode senhor, pode senhor, pode deixa eu só ver senhor. aqui se a galera tá te ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo o Cleison aí? Isso aí, como é que tá agora? Oh, melhorou, só ficou um pouco baixo. Se puder aumentar. Você cons... Será que tem como aumentar ele aí? Só tá baixo, cara, mas tá bom. Mas tá bem baixinho. Vocês estão ouvindo o Cleison? Parece que estão te ouvindo, sim. Já deram a paz do Senhor pra você já. Diga lá, como é que tá? Tô bem, graças a Paz do Deus. E Senhor, como é que você? melhorou agora? Cara, tá baixo ainda. Pelo menos pra mim tá Bem, baixo. Não sei pros irmãos. Vocês estão ouvindo bem o Cleison aí? se ficar baixo. Vamos ver aqui o retorno da galera. Travou teu vídeo aí, cara. Aí destravou. Agora travou o meu. Tá baixo, cara. Tá baixo teu áudio. Meu áudio tá baixo? É. É que pra mim, no meu retorno aqui do fone tá baixo Pelo também. YouTube? Qualquer coisa vai ser o fone mesmo, cara. Você tá pelo... eu vou tentar colocar o microfone aqui e vou colocar o fone na transmissão aqui. Aí eu escuto você pela transmissão. Jesus é o Senhor, né? Ah, agora ficou Olha bom. lá, melhorou? Melhorou. Agora ficou. Opa. Ficou Agora, bom? pra mim tá bom. Acho que pro pessoal também vai ficar bom. E aí, Cleison, graça e paz, tudo Maravilha. bom? Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Na bênção, na paz. Que Deus abençoe você. Uma honra, uma satisfação poder estar aqui com vocês, com todos vocês e com você, Heitor. Na maravilhosa e na perfeita graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tô feliz demais, feliz demais. E aí, cara, como que foi o culto? Como que Deus operou na sua vida hoje? Meu irmão, aquele culto específico, Deus veio queimando no meu coração um texto de Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao 16, e eu falando com Deus acerca disso, sobre prosseguir, sobre a maturidade que Paulo tem, mesmo preso, se sentindo livre, e ele dá um ensinamento gigante a Epafrodito quando ele diz: eu não olho para trás, eu prossigo, eu esqueço das coisas que ficaram, e meu alvo é o Cristo, parecer com Cristo e estar com Cristo. E aí o resultado da exposição bíblica foi salvação, quebrantamento, foi extraordinário. Jesus fez algo incrível. Foi muito bom, muito bom. Cara, pra quem não sabe, o Cleison é meu cunhado. Eu costumo brincar que é meu cunhado preferido. Eu só tenho uma irmã, né? Então. Brincadeira, Cleison. Assim, é um prazer ter você aqui no canal, ter você aqui com a gente. Os nossos planos eram outros, né? De realmente estar na mesa aqui junto, mas não foi possível. Mas logo, logo a gente vai estar gravando junto aí ou aqui, ao vivo, sem distâncias que nos separam, né? Mas vamos estar junto. A Aniele falou que o seu Cleison, o seu áudio está ruim. Aniele, sua esposa. Não gosta ruim? Rapaz, para melhorar o meu áudio, só um milagre aqui, rapaz. Mas é porque você colocar. O fone ficou bom, só ficou baixo, mas acho que dá pra gente ir aí. Vamos lá, Cleison. É, Acho que dá pra bora. gente ir aí. Cara, fala um pouquinho de você aí.
fala um pouquinho do Cleison. Cleison, rapaz, Cleison é um servo que tem uma dívida eterna com Deus, com uma vida ser gasta pelo Evangelho. Sou um ser em plena construção, conforme diz Paulo. Sou pai, sou filho, sou amigo, sou esposo, sou marido, sou servo, tenho servido a igreja. Filho, né? Minha mãe teve 4 filhos, uma família bem difícil. Conheci a Jesus na infância, através da minha mãe, e depois de uma vida num mundo bem complexa, nos meus 14 anos, tive um encontro muito específico, pessoal, com Jesus, e desde então tenho me dedicado a conhecê-lo. Entendi que a única forma de conhecê-lo é através do estudo. Desde então venho estudando, me formando, graduando, mestrando, pós-graduando, pesquisador, e tenho feito gasto a minha vida para o Evangelho. Sou pastor, sou servo. Não sei muito falar de mim, Heitor, é complicado, eu sou uma pessoa estranha, não sei dizer de mim. Eu vou cutucando aqui, aí você vai soltando aí. Você falou que se converteu com 14 anos, né? Como que foi essa conversão? Eu nasci num lar cristão. Você nasceu num lar cristão. Como que foi, então? Saiu da igreja ou nunca teve... Então, minha mãe conheceu Jesus, minha família conheceu Jesus. Minha avó, que é a nossa matriarca, né, hoje 80 e alguns anos, veio a conhecer a Jesus ainda no interior, interiorana. Minha avó, descendente de escravos, conheceu Jesus de uma forma muito peculiar. Mas a minha mãe conheceu Jesus, mas meu pai não. Então, era um ambiente, era um lar desestabilizado, com muitas falhas, um jugo desigual, o que acarretou em muitas dificuldades na criação. Minha mãe pendia para um lado, meu pai pendia para o outro. Minha mãe, analfabeta, semi-analfabeta, tinha dificuldade com a leitura, com o conhecimento, não só o secular, mas o bíblico, mas sempre nos focou nisso. E aí eu acabei, assim, com 10 anos, caindo num mundo bem complexo, mergulhando num mundo de drogas, prostituição, marginalidade. Eu digo muito que a Nery conheceu a minha vida porque nós tivemos a benesse de Deus de comprar uma casa de frente com o local onde eu vivi uma vida perdida nas drogas, e ela pôde acompanhar. E foi bem confuso, porque eu fui para uma religião afrodescendente, tive toda uma iniciação, um aprofundamento, porque eu sempre fui muito curioso, e essa religião foi um refúgio. Por quê, Heitor? Porque eu era gago. Eu tinha uma gagueira, e isso me gerava uma raiva, uma confusão. Gago de ficar 2 semanas, minha tia brinca comigo que eu ficava 2 semanas sem conseguir falar e chorando, porque eu não conseguia pronunciar, fome, e aí era tudo com gesto. O meu subterfúgio, refúgio condicional que eu tive foi essa busca por um local onde eu conseguisse liberar o estresse, a raiva, o ódio. E aí foi a marginalidade, foi as drogas, e foi a religião afrodescendente a qual eu fui. E todo esse ambiente eu entendi muitos anos depois que foi um ambiente que Deus proporcionou. Por quê? Porque Deus é especialista em forjar nosso caráter em meio a momentos adversos. A semente cai no caminho, cai na pedra, cai em um ambiente que não é profundo, até que ela cai em um ambiente que esteja propício. E todo esse trabalho de Deus veio preparando um terreno almático, espiritual, com dúvidas, e quando a semente caiu no meu coração, ela floresceu de uma forma extraordinária. Foi com 14 anos, minha mãe, sempre muito obediente à minha mãe, mesmo fazendo tudo isso, eu nunca quis decepcionar minha mãe. Com 14 anos, Heitor, a minha mãe fez um convite: eu preciso que você me leve na igreja, é muito tarde o evento. Igreja Presbiteriana Renovada Independente do Brasil. Eu cito porque eu não me esqueço. E aquela noite eu fui, era uma porta pequena, que provavelmente foi um estabelecimento de venda de produtos etílicos, né, um bar, porque tinha uma porta folheada daquelas que rolavam, e eu sentei ali, um casaco, eu tinha levado uma benção, estava com o peito aberto, enfaixado, com muita dor, mas eu levei minha mãe naquela noite no bairro, muito perigoso. E eu sentei, Heitor, e com a mente cheia de coisas, com demônios falando na minha mente, todos os projetos que tinham no outro dia, bem, muita coisa no mundo espiritual maligno,
Pastor Márcio Vinícius, um homem de Deus, não esqueço, nunca mais o encontrei, mas não esqueço. Pregava uma mensagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele homem expôs o texto de uma forma que eu nunca tinha visto antes na minha vida, em nenhum local que eu tinha levado a minha mãe. Ele expunha o texto e parece que ele expunha o texto e eu estava no texto, fazia parte do texto. E uma batalha espiritual gigante, quando o culto estava terminando, eu fui me perceber de joelho em frente ao púlpito, chorando, confessando Jesus como Senhor, e demônios sendo expulsos, e eu entendendo tudo aquilo acontecendo, pastor Márcio ministrando a palavra e orando, e a palavra em si fazendo um efeito, e aquele momento espiritual eu senti na minha vida sendo agraciada com uma presença de paz, de comunhão, e foi daí que eu comecei a conhecer Jesus. Eu acho que eu falo demais, tá? Você me interrompe. Se deixar, eu falo aqui até as 5 da manhã. Eu já falei demais, já. Ô, Cleison, e assim, você falando, eu lembro do profeta Ezequiel, que ele, numa visão de Deus, né, sobre a água que desce do trono, ele conta algumas etapas, né? A aguinha no tornozelo, a aguinha no joelho, na cintura, e parece, para mim, você falando, você já foi para a última etapa, já, para viver essa profundidade com Cristo, né, com Jesus. E você vivendo essa profundidade na sua conversão, você falou que foi a religião afrodescendente, teve algumas perseguições da própria religião, do próprio inimigo, né, tentando colocar dúvidas na sua conversão, na libertação que Cristo te proporcionou. Teve essa questão, não? Muitas vezes, Heitor, e eu digo sempre que todas as vezes que isso ocorreu, e a fé que não tem dúvida é uma fé imatura, porque a dúvida traz crescimento, porque a dúvida gera pesquisa. Então, todas as vezes que a minha fé era alcançada por uma dúvida, não só pela construção, pela instituição, porque a fé passa pelo princípio da instituição, eu gaguejo ainda, da instituição, e nesse passar, porque aí a fé ela tramita no princípio do ser humano, e o ser humano é falho. Então, muitas vezes, quando isso ocorria, dentro das falhas, eu tinha certas dúvidas, mas eu ia para o texto. Eu aprendi com um pastor chamado pastor Geraldino, em saudosa memória, Deus já o tem, um alemão de 2,12 m, ele dizia: Cleiton, eu não sei ler, não sei escrever, mas quando eu tenho dúvida eu vou para a Bíblia. Eu nunca entendi o que ele queria dizer, porque ele não sabia ler. Como é que alguém que não sabe ler vai para a Bíblia? E uma vez ele me falou: vamos orar, e eu fui orar com ele, e eu entendi como é que ele ia para a Bíblia. Ele se debruçava nela e falava: Senhor, eu não entendo, me ajuda a entender. E aí ele dizia que o Espírito Santo soprava para ele o que estava escrito, e ele falava corretamente o que estava no texto. E aí Deus tirava a dúvida do coração dele, ou trazia à memória dele o texto que alguém falou, e ele lembrava o que era, juntava as palavras, e ele achava o texto. Era uma coisa muito pessoal dele. Ele falava: Cleison, quando a dúvida bater, o homem não pode te dar a resposta que só a palavra pode te dar. Então, eu fui muitas vezes questionado, principalmente pela profundidade que se tem. Nós falamos de ser profundos, profícuos, de entregarmos, né? Mas só quem já teve uma religião diferente da nossa, Heitor, do cristianismo, do protestantismo, do cristão, vai entender que por muitas vezes nós falhamos na intensidade que nós apresentamos com Cristo, na busca em conhecê-lo. Então eu tinha essas dúvidas: como alguém pode se dizer cristão com algumas falhas? Mas eram dúvidas de um cristão imaturo, novo ainda, que não entendia o processo individual da busca pela fé. E isso foi sanando com o passar do tempo, de entendendo de que eu sou um corpo, de que eu faço parte do corpo, eu sou um membro, e esse membro tem que estar saudável, mas sozinho não faz nada. Eu entendi que eu precisava ajudar pessoas a estar saudáveis, não questioná-las. Então isso foi passando com o tempo, e a fé foi se tornando mais madura. Mas foi muitas vezes questionado, principalmente pelo princípio humano da fé, ou da religião, ou do evangelho, por assim dizer. E, cara, benção. E deixa eu te fazer outra pergunta. E para largar vícios, amigos, rodas, é um processo? Não foi um processo, foi instantâneo? Como é que foi? Foram 3 coisas distintas na minha vida, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu sempre dizia que o que eu queria, eu conseguiria. Eu sempre fui muito focado. Eu digo isso para a Aniele, né, minha esposa, sua irmã.
Eu falo, Nelly, não me coloque para fazer uma coisa que quando eu começar eu não paro, sufocado. Então, assim, a minha libertação, ela se deu de duas formas. O vício, na mesma hora que eu encontrei Cristo, ele desapareceu da minha vida. O pastor Márcio ministrou na minha vida, ele foi. Mas a dependência do que o vício proporcionava, ela continuava como uma batalha na tentativa de provar a minha decisão por Cristo. Então, eu passei por alguns internamentos, dois internamentos, mas não pelo vício, mas pela ligação que o vício me dava a pessoas. E desvencilhar-se de pessoas foi talvez a maior dificuldade. Mas eu consegui isso com a ajuda. A laboterapia, que a maior laboterapia que eu obtive foi a leitura bíblica, devocional. E não foi muito tempo, foi um curto espaço de tempo, onde eu descobri o poder que a palavra tem quando você a aplica na tua vida. E aí, então foi duas formas. E aí a terceira foi um combo, porque a maior dependência que eu tinha era de mim mesmo. O maior inimigo que eu enfrentei na minha vida fui eu, nesse sentido, porque fui eu que abri portas, sou eu que dava legalidade. Eu tive que lutar comigo mesmo, até chegar o momento de enterrar a criatura velha, mortificá-la, e foi um projeto de discipulado, por isso que eu brigo tanto com o princípio do discipulado, né? E isso ocorreu através de um homem de Deus, pastor José Florencio, que trabalhou comigo no chão da casa dele, com ainda o vermelhão, cera, todos os dias à tarde, ele falava, quando vinha a ansiedade, o desejo, a fuga, vem para casa, vamos para a Bíblia. Foi um homem que foi o primeiro homem de Deus, e não era mais a presbiteriana, era a Assembleia de Deus de Madureira. O pastor José Florencio foi quem me abraçou, porque a igreja tinha medo de mim, o bairro tinha medo de mim, as pessoas não queriam estar perto de mim, o pastor José me abraçou, me ensinou, mesmo sem saber, alguém que falava errado, os textos, era bem incrível isso, e mesmo assim foi quem me ensinou a pregar, a primeira pessoa que me ensinou, e foi ele que me ensinou a vencer a mim mesmo, através da continuidade da fé. Então foi 3 estágios. Espero ter sido concíclico aí na expressão. Cara, assim, eu pergunto porque assim, a nossa ideia nesse canal é trazer meios para as pessoas superarem os seus desafios, né? O meio principal é o Espírito Santo e a própria Palavra de Deus. Porém, o próprio Espírito Santo e a própria Palavra de Deus nos dá essas estratégias, né? Que nem você pode ver que você trouxe 3 etapas para você se ver livre, vamos dizer assim, né? 3 processos que foram. E às vezes a gente pula processos, né? Às vezes a gente pula situações, às vezes o medo, o impulso, a dúvida não leva-nos a seguir os processos que o próprio Deus quer que nós passamos para de fato a gente venha experimentar essa graça de Deus. E assim, e como que foi para você mudar de presbiteriano para assembleia? Você ainda não entendia as diferenças doutrinárias? Ou foi tranquilo? Na época eu era menino, eu tinha 15 anos. Eu estava conhecendo a palavra, eu ganhei uma Bíblia de estudo vida, nem existe mais. Eu tenho ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Essa Bíblia eu coloquei fórmica nela, para fazer de capa. Foi a minha Bíblia, fita isolante. Ela está aqui até hoje. Bíblia de estudo vida. Tá lá, ó, não existe mais esse modelo. E ela falta alguns livros nela, que elas foram caindo, sabe? E eu não entendi de fato essa questão das diferenças doutrinárias. Eu só queria encontrar um local onde eu pudesse ser assistido, mentoreado, pastoreado. Então eu fui nessa, não conhecia a história, mas depois eu entendi a necessidade de conhecê-la. Mas eu entendi ser muito necessário essa mudança, porque eu entendi que a minha presença em um ambiente de maior necessidade da palavra foi lá que eu senti de fato a necessidade de me preparar. A presbiteriana não tinha essa falta, tinham bons expositores, bons pesquisadores. Eu fui para uma igreja que não tinha. Hoje eu entendo isso, na época eu fui entendendo ao passar dos tempos. Então foi muito necessário.
Mas foi uma mudança muito prazerosa, Heitor. Hoje eu vejo que foi uma mudança muito lógica. Deus é extraordinário. Deus nos conduz por caminhos e Deus não erra. Deus não tem pressa, o caráter de Deus é perfeito. Então, Deus não tem tempo. Acredito que foi muito, muito, muito bom. Muito bom. Pô, legal. Ô Cleison, e você falou do processo do discipulado, você deu até uma ênfase nisso daí. Você acredita que os grandes desafios da vida, eles são vencidos com um bom discipulado, com uma boa pessoa do lado, com um bom instrumento de Deus, vamos dizer assim, que são pessoas que estão nos acompanhando? Porque a gente percebe assim, pelo menos eu tenho essa visão, que às vezes nós padecemos, vou me colocar nesse bolo aí, por falta às vezes dessa orientação, por falta desse cuidado de ter alguém com você caminhando e até o momento que você pode andar sozinho, né? A gente percebe que às vezes a gente já caminha sozinho, né? E aí quando nós cometemos os nossos erros, as nossas dificuldades, que aí a gente encontra alguém para nos carregar, né? E como que você, sei lá, pode tratar para nós ou explicar um pouquinho dessa ideia do discipulado para tratamento de processos na vida daquele que está se chegando, ou aquele que já está e ainda não teve isso daí na igreja? Olha, Heitor, eu penso, e você que está com a gente, penso não, a Bíblia ela dá duas grandes ordens imperativas, ir de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Essas duas ordens estão dentro de um processo estabelecido, estrutural, inicial, basilares para o desenvolvimento, a continuidade, o crescimento lógico de qualquer instituição, dentro dela da própria família. Você vai perceber que qualquer instituição que não tem suas bases bem definidas, ela vai passar por sérios problemas de desenvolvimento, né? Você nunca vai começar pela pontinha, pela cereja do bolo, né? A estrutura ela é importantíssima. Eu entendo que Jesus foi um desses indivíduos, e olha que ele foi um desses indivíduos, e mesmo assim, das 12 frações que ele trabalhou, uma delas não deu muito certo, no sentido da lógica. Jesus foi um discipulador, maior discipulador, e entendeu que discipular é uma forma de mostrar diariamente, através de características pessoais, em âmbito fechado e muito específico, a pregação falada, a vivida, para que ela possa se tornar exposta. Então, se eu não tenho essa formação na minha vida, eu provavelmente serei um cristão superficial. E você deve conhecer, em qualquer local que você esteja, pessoas que são superficiais. Não estou dizendo que ele não seja verdadeiro, mas ele é superficial. As suas bases são fracas. Quando você tem 3 anos de discipulado de Jesus com os discípulos, você tem um princípio quase social, socioantropológico cultural. Jesus caminhou com os discípulos em várias bases sociais distintas, com várias situações distintas, e em todas elas ele deu sempre uma solução sermonal, e é incrível. Quem não entende isso, automaticamente não entende o princípio do discipulado. Então, assim, é importantíssimo você ter alguém que te discipule, alguém que você possa confiar, que você possa repousar a tua cabeça, e assim como Jesus, alguém que quando você quer ter um pouco mais de intimidade com Deus, você possa convidá-los para subir um pouco mais acima no monte. Então, isso é importante. A igreja que não discipula é uma igreja que tem problemas seríssimos, e que vai alcançar o âmbito familiar, o desenvolvimento estrutural familiar, dos filhos, o conjugal, o ministerial. Então, eu tenho preocupações. Uma igreja que não tem a visão do discipulado, uma família que não tem a visão do discipulado, é só você imaginar, você tentar criar o seu filho sem se relacionar com ele. O que você quer para ele não vai se desenvolver. Ele não vai absorver, e o behaviorismo, né, lá na psicologia, vai dizer isso. Ele não vai absorver as suas características, ele não vai falar como você fala, ele não vai gostar do que você gosta, ele não vai entender os seus princípios e valores apresentados, e a balança de ética moral dele vai estar comprometida. Então, o cristão precisa ser discipulado, e a expressão discipulado vem do original muito bacana que eu gosto, que é doar-se, dar tudo, entregar tudo, mas também caminhar na saia, na barra,
e comer do pó. É uma coisa muito complexa, a expressão tanto do hebraico, do aramaico, que translitera para o grego. Então é Jesus dizendo assim, ó, caminha atrás de mim, pisa onde eu pisei, eu vou te dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Se você aprender, você vai além do que eu fui. É incrível essa expressão. Nós faremos sempre evangelismo em massa, mas o discipulado, ele tem um poder pessoal, almático, tricotônico no ser, de fazer algo que não outras expressões não fazem. A pregação de púlpito não faz, o discipulado faz. A pregação, ela convence, mas o exemplo do discipulado, ele arrasta multidões. Ele vai levar... falei demais, né? Você me corta aí, tá? Vai me falando que eu vou... Mas se for ficar falando desse jeito aí, nós vai até amanhã aqui. Ó, eu tenho uma pergunta aqui da Paula Fernanda, cara, dentro disso que você tá falando. Diz assim, ó. Quando nós podemos... Paula Fernanda Leal. Paula Fernanda Leal Fernandes. Diz assim, ó. Quando nós podemos ser considerados prontos para discipular? Quando você estiver disposto a deixar tudo o que você tem para o próximo. Isso é difícil, porque o discipular é entregar tudo. Quando você tiver total desprendimento de você mesmo, você pode ser um discipulador. Então, se te é mais importante o teu compromisso do que alguém que está passando, você ainda não está pronto. Se o teu carro é mais importante colocar com peças de barro, você não está pronto. Se você prefere mais o teu almoço de domingo do que fazer uma visita, porque você não está pronto. Se você prefere o teu sono, você não está pronto. O discipulador, ele não vive para si. Ele vive para Cristo. E Cristo direciona. Então, quando você vai estar pronto, quando você estiver disposta totalmente a ver alguém bem, mesmo quando isso te faz retornar ao quarto de buscar vazio. Isso é muito difícil de ouvir. Porque um bom discipulador, ele busca em Deus para poder entregar alguém. Ele se enche para se esvaziar. E a sensação de esvaziamento de um discipulador, às vezes machuca. Mas é só ferido que você amadurece. É só ferido que você cresce. É só ferido que você extrai o melhor de você mesmo. Então, é bem profícuo. Quando você não quiser... Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses 3:12. Paulo está preso e está pregando uma palavra de liberto. Paulo está preso e Paulo falou assim, ó, prossigo. Quem é que prossegue trancado, Heitor? Esse é um discipulador. Epafrodito está lá, foi buscar a carta. Paulo está dentro de uma cadeia falando, eu prossigo. Como é que alguém prossegue parado? Já não vive mais para si. Ele vai além de paredes, ele vai além de tudo, a vida dele transpira Cristo. Ele vai no mercado, transpira Cristo. Ele vê alguém, ele transpira Cristo. Ele olha para alguém, é isso, entende? Você vai estar pronto aí, quando você amar mais o reino do que a você mesmo. Eu começo a falar, eu já me emociono, o meu coração arde, meu coração queima por pessoas que desejam ser discipuladores. É incrível. Um discipulador, Heitor, vou dizer rapidinho, já terminei. Um discipulador apaixonado e amando a Cristo intencionalmente, ele muda uma cidade, um estado e um país. Deus não procura muitos, Deus procura um. Como procurou Wesley, Savonarola, Lutero, Pedro, ele procura um. Paulo, um que se desvencilha de si mesmo. E desvencilhar-se de si mesmo não é padecer, não é miséria, é dependência, é audição, é ouvir Deus em tudo, perceber Deus em tudo e saber que em tudo Deus está. Deus fala contigo no rádio, fala contigo por alguém, fala contigo em qualquer coisa. Vou dizer, terminei. É a frase que eu disse ontem e disse hoje. Até para comprar pão eu pergunto para Deus qual a padaria. E não é extremismo, é a minha esposa, pergunta para ela. Eu não faço a mesma rota. Qual posto eu abasteço hoje? Porque cansei de parar imposto e, de repente, quando eu parar imposto, Deus me dá uma palavra para o frentista ou o frentista falar comigo. Quando você aprende a ouvir a voz de Deus como discipulador, qualquer local é o palco da manifestação de Cristo. Essa é a essência do Evangelho. Falei. Rapaz, você falando, eu lembrei de um texto de Filipenses também, capítulo 2. Quando você falou que o discipulador, quando ele
está disposto ou pronto para discipular quando ele não abre mão de tudo que ele tem, né? Aí a gente vê Paulo falando isso, né? Que Jesus abriu mão de tudo, de toda a glória, de tudo que ele tinha. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele não quis aquilo para quê? Ele abriu mão porque ele quis doar aquilo para nós. Cara, é incrível isso daí. Eu começo a ouvir isso também, cara. O coração começa a pular e eu sou chorão. E, e assim, cara. Desculpa, Heitor, esse é o princípio. Enquanto eu e você não nos sentimos incomodados, mexidos, intelectualmente, almaticamente, espiritualmente, para que tudo que nós temos e fazemos e viemos a fazer seja para a glória dele, tem que mexer, tem que te incomodar. Paulo vai dizer, eu não estou satisfeito, eu preciso fazer mais, a obra não está pronta. Eu não posso me contentar com o culto, com o louvor, olhar para o lado e ver a igreja e não ver mais alguém. Eu não posso sair do culto e passar num local e ver alguém parado e não falar, você posso falar uma coisa? Eu não posso. Eu não posso passar um ano sem ganhar uma pessoa e discipulá-la. Eu não posso olhar para o meu vizinho e de forma muito sapisciente, eu não posso. Eu não posso trabalhar e do meu lado ter alguém e essa pessoa não saber quem é Jesus. Com educação, dentro de uma inteligência, eu não posso olhar e não ver o frentista e não ter a discernimento do Espírito para ter uma palavra para ele. Tem pessoas que só precisam ser abraçadas, olhadas, vistas. Quando vistas, podem não mais se matar, não mais desistir. O Evangelho vai além do que uma pregação, do que um púlpito. O Evangelho é você ser Cristo. Você ter a visão de Cristo, o olhar de Cristo. É sensacional, glória a Deus. Ô Cleiton, você acha que a igreja cristã não influencia tanto hoje a cultura por falta de discípulos? Olha, eu tenho a percepção, olhando por todo, e aí falando da igreja, a igreja como um todo do nosso país, de que nós erramos. Eu digo nós desde o princípio. Eu acho que sim. Eu acho que é um conglomerado bem maior que isso, Heitor. Eu acho que nós falhamos em cobrar, nós como igreja, dizermos, nós precisamos de mais pessoas. Nós falhamos de nós mesmos em cobrarmos isso e entre nós, assim como foi a escolha de Estevão, dizer, nós, vamos escolher alguém, vamos nutrir alguém, vamos orar por alguém, vamos nos preocupar com isso. Eu acho que a falha está em nós como igreja. Discípulos surgem da necessidade da igreja. Como a igreja deixa de necessitar de discípulos, olha como é complexo isso, ela deixa de discipular, e ela deixa de crescer, e ela deixa de... É um ciclo vicioso. Quando a igreja não clama em suas orações, e quando a igreja não tem necessidade de ter discípulos que discipulem, quando pessoas não sentem a necessidade de ser discipuladas, a gente entra num ciclo vicioso, e automaticamente essa ausência só vai ser percebida quando é tarde demais. Então, ao meu ver, é um ciclo vicioso que se começou muito tempo atrás e se tornou normal. E a normalidade e o esfriamento, e aí um conglomerado gigante. Eu acho que é muito preocupante, é um tema muito preocupante, ao meu ver. Mas eu acho que o erro começou há muito tempo atrás e nós deixamos, nós nos preocupamos. Nós não reivindicamos isso em nossas orações, entre nós. Líderes surgem de uma necessidade conjunta de expressões. Né? Discípulos surgem de uma necessidade, assim como foi com Estevão. Aí alguém vai dizer, escolher entre vós. Assim, é o meu pensamento, né? Biblicamente falando. Cara, assim, a gente nem tinha combinado que ia falar isso, né? Mas vamos seguir aqui. Você acredita que esse imperativo, né, e de fazer discípulos, o imperativo de Jesus, ele está até antes mesmo, ou vamos dizer assim, a ação discipular, ela é superior à ação ministerial, porque quando Paulo trabalha os 5 ministérios em Efésios, ele quer trazer essa ideia dos 5 ministérios, que é a base da igreja, de uma igreja saudável, tem que ter os 5 ministérios. E você acredita que antes mesmo os 5 ministérios tem que ter
vamos dizer assim, esse chamado universal ao discipular? É que os 5 ministérios dito por Paulo, no entendimento bíblico, e Bavinck é muito específico sobre isso, Bavinck é um teólogo sistemático, que eu gosto muito particularmente, muito teórico nesse sentido, é de que os 5 ministérios já são uma manutenção, podar os galhos para um crescimento maior, uma estruturação. A evangelização em massa, ela tem que acontecer sempre. Nós temos que pregar toda hora, Heitor, na praça, no trabalho. E dessa pregação, eu tenho que tirar dessa pregação, porque nem toda multidão que caminha comigo tem a condição, tem a abertura, é um preponderante bem maior que isso. Tem pessoas que vêm a Cristo e ela não vai se permitir, ela não vai deixar, ela vai seguir um caminho mais de multidão, que vai caminhar com Jesus, mas não vai se aprofundar. O discipulado é uma manutenção. Eu acho muito difícil alguém ter os 5 ministérios sem ter sido discipulado. Você vai concordar comigo? Eu digo a igreja. Entende? Eu acho que a evangelização em massa, o discipulado, os ministérios, eles vêm para uma igreja sadia. E ao meu entender, uma igreja que para se tornar sadia pelos 5 ministérios, ela só vai acontecer com pessoas que conhecem essencialmente o plano da salvação. O discipulado nada mais é do que isso. Eu compreender intimamente o porquê que ele me chamou, porquê que ele morreu, porquê que ele veio, porquê que eu tenho que seguir os seus mandamentos, porquê que eu preciso obedecer a sua palavra, quem é ele, o que é ele. Quando eu entendo tudo isso, automaticamente eu estou preparado. Alguém que não está que não passou por esse processo, dificilmente vai estar desenvolvendo algum ministério na igreja. Você concorda comigo? Você consegue entender dessa forma? Não, compreendo. Você pode até desenvolver de maneira nas suas forças, vamos dizer assim, tipo, não que claro, ele é ministeriado ou ele tem um dom do ministério, porém na prática, vamos dizer assim, na prática ele consegue desenvolver, porém ele não tem a profundidade do embasamento da vida na vida, né? Que é a base do aprender esse ministério. Entendi. Exatamente. Pô, legal, cara. E vamos pra gente seguir aí. 14 anos de conversão. Quando foi que veio o namoro, o casamento? Quando foi que você entrou nas nossas vidas, vamos dizer assim? Não fala de data que eu estou pronto por isso, amiga. Ela está assistindo. Eu sou bom de Bíblia, de versículo, mas péssimo de nome de data. Eita. Então, assim, rapaz, não faz pergunta difícil. Ô, cara, desculpa. 13 anos. Fazem 13 anos. 13, 14. Assim, ó, vamos voltar de novo. Eu fui mentoreado por um homem que me dizia assim: Cleison, Deus não vai te trazer numa bandeja, nada. Deus vai te dar entendimento, sabedoria, discernimento para que você perceba o tempo, o momento. Essa é a forma com que Deus te mostra. Então, ore a Deus para que dê o que você quer. E eu comecei a orar. Senhor, eu preciso que o Senhor me proporcione viver, me dê a oportunidade de viver ao lado de uma pessoa que eu possa somar e ser somado. Eu preciso de uma mulher de Deus, Pai. Alguém que entenda meu ministério e que eu possa ajudar e ela me ajude. Alguém inteligente, mas eu quero alguém, Pai, que a voz seja entonada, forte, não muito alta, também não muito baixa. Eu queria olhos verdes. Eu orei. Eu fui exigente. E aí, orando a Deus, aconteceu isso aí. E aí eu encontrei essa mulher de Deus na minha vida, e me apaixonou exclusivamente pela forma única que ela se comportava. Da maneira, e aquele dia foi incrível, o culto foi sensacional, foi incrível. E desde então eu tenho construído. É muito incrível isso. Você quer que eu fale de como foi? Me diz para onde você quer que eu caminhe a partir de agora. Cara, assim, na verdade, isso que você falou é interessante, né? Ser sincero com Deus, né? As formas que às vezes a gente... Senhor, eu quero um carro, né? Um exemplo. Não querendo comparar o casamento ao carro, tá?
E às vezes Deus dá o carro, né? Aí a gente fala, pô, mas eu não queria esse, Senhor, né? Um exemplo. E assim, eu lembro, agora até entrando um pouquinho mais na particularidade deste culto que vocês se conheceram, não estava, né? Mas a Ani, ela falou pra gente, né? Comentou com a gente. E quando vocês começaram, a gente não expor ela aqui, que eu sei que ela é bem tímida, o relacionamento, cara, como que foi assim? O que isso agregou mais no seu ministério? O que te levou a viver de diferente? Os desafios que vocês enfrentaram? Assim, meu amigo, desafios foram incríveis, mas eu acho que o desafio começou quando ela falou assim, vamos orar. Quem te chama para orar, para que Deus confie, meu amigo, te chama para uma batalha. Nós começamos a orar, nós oramos um bom tempo. A Aniele orou um ano. Mas eu conheci a Aniele e eu tinha tanta convicção que em 15 dias eu namorei e noivei. Eu tinha muita convicção de que era ela e que Deus tinha falado. 15 dias eu namorei e noivei. Eu noivei, 15 dias depois a Aniele foi para São Paulo. Ficou um ano, 2 anos, um ano em São Paulo quase. E ela lá e eu aqui noivos. Eu ia visitar ela e tal. Quando a gente casou, a maior dificuldade que nós enfrentamos, Heitor, foi as pessoas entenderem quem nós éramos com Deus. Porque nós sempre fomos um casal dependente de Deus. E as pessoas não tinham essa capacidade de compreender. Porque nós vivemos uma experiência de se encontrar baseada em dependência de Deus. Desde a forma com que Deus fez, nosso casamento foi dependência. No dia do casamento, 5 horas da tarde, eu não tinha o valor para pagar o casamento. Eu fui para o joelho orar. Então, assim, ela começou e foi assim, ó, eu não tenho vergonha de expor, ela deve estar toda vermelha lá. E Deus fez algo extraordinário. E eu casei, uma festa linda que nem sei como é que aconteceu, porque eu não tinha condições, e foi tudo sensacional, do jeito que ela sonhou, que eu sonhei. Então, assim, nossa maior dificuldade foi conseguir... O casamento é uma arte, Heitor. Hoje eu entendo isso e falo sobre isso nas minhas palestras. O casamento é uma arte. Eu casei com a sua irmã, com a Aniele, e eu nunca discuti com ela. Eu até brinco muito com isso. Nós tivemos uma conversa acalorada uma única vez, nós entramos no quarto e decidimos que nunca mais nós íamos discutir, nós conversamos. Então, assim, desde então, eu tenho dito que casamento é uma arte que você tem que ter tinta e pincel. Não é fácil pintar, todo dia é uma pincelada diferente, para um lado diferente, com uma intensidade diferente, para uma posição diferente. Poucas pessoas têm, quase ninguém tem tinta, algumas têm pincel, a tela não existe, mas se você conseguir juntar tudo, vira uma grande obra de arte. Então, essa foi o nosso maior desafio, as pessoas não conseguirem aceitar de que a gente resolveu, decisão, viver um relacionamento saudável, bacana, de conversa, muita risada, a gente ri muito, e assim, ó, dependente de Deus, de dizer assim, Deus, a nossa casa é sua, onde é que você quer que a gente vá? O que você quer que a gente faça? De situações, eu vou falar depois, de até o que comer, falar, Senhor, eu não tenho, e Deus mandar. Então, assim, muita coisa. Dependência. A frase que resume tudo que nós vivemos sempre foi dependência exclusiva de Deus. E fala um pouco, então, dessa dependência, dessas experiências que vocês viveram. Assim, pode ser que as pessoas que não conhecem vocês, às vezes não nem entendeu, quando você falou que as pessoas não entenderam a forma que vocês escolheram viver, né? Porque às vezes, pô, mas o cara vive na dependência de Deus, e as pessoas não entenderam isso. Mas quando você fala dependência de Deus, é literal, não é aquela ideia. Que às vezes a gente vive meio superficial nessa dependência, né? Então, explica um pouquinho melhor para nós essa dependência mesmo. Se você quiser até dividir alguma experiência que vocês tiveram, seria legal. Então, assim, ó, eu estudando, buscando de Deus, já um tempo depois, já estava com os meus 21 anos, e eu dediquei a minha vida ao estudo sistêmico da palavra, seminarista, entre outras coisas, e aí, então, eu resolvi casar sem ter tido uma experiência profissional de fato. E a que eu tive uma única experiência, Deus gritou no meu coração, eu preciso de você. E eu falei, Senhor, eu estou disponível.
trabalhava com internamento de dependentes químicos, visitação em hospital de capelania, e quando eu casei, eu falei, Senhor, eu faço o que para sustentar minha casa? Ele falou, só calma o teu coração. E eu, de fato, gastei a minha vida. Ô, Heitor, imagine assim uma situação, eu estou dentro da minha casa, e um dia bate alguém na minha casa e fala assim, ó, querem matar meu filho. E a mulher de madrugada acordada, eu levanto, deixo a minha esposa em casa, entro dentro da boca de fumo, onde eu já tinha estado, meto o pé na porta, arranco o menino de lá amarrado, tiro de lá, cobro a dívida, digo, olha, deixa comigo que eu vou resolver isso. Me respeitavam e sabiam que eu tinha mudado de vida, virado cristão autêntico, falavam, olha, porque tu é pastor, porque tu é crente. Eu nem era pastor na época, eu era cooperador. E a gente tá putinho, se fosse por ele ia morrer. E eu tirei, saí da minha casa, fui para casa de outra pessoa, deixei minha casa para que os traficantes não entrassem, queimassem tudo por causa de uma vida. E só Deus, mano, para explicar o todo. Eu não posso expor toda a situação, mas aí de uma hora para outra eu tive que sair da casa e não tinha casa para ir, porque eu tinha ido para lá e aí tive que sair nas pressas, porque a pessoa que tinha saído voltou. E alguém dizia, tá vendo, vivendo de Deus, ajudou pessoas, e as pessoas te colocaram para fora, e eu dizia, amor, e ele falava, e agora? Eu falei, amor, fica tranquilo, Deus me levou para outro local. É muita coisa. Eu saí desta casa e fui lá do lado de um centro de religião afrodescendente, e não queriam que eu morasse lá, e nós começamos a orar. Meu amigo, tinha dias que era perturbadora a situação, e eu orando, clamando a Deus, pedindo que Deus ajudasse. E, mano, então assim, isso, vivendo, até o que eu comia, o que eu vestia, aonde eu ia, literalmente na dependência de Deus. É uma situação que tenta exemplificar o todo da situação. É só Deus. Cara, você falando, eu lembrei agora de algumas histórias que vocês me contaram, né? Às vezes a gente olha assim, e quem não te conhece vai falar, pô, o cara deve ser pastor assalariado, ele é inteligente. Cara, mas eu te conheço, né? Eu conheço você, conheço a Ni, né? E a gente sabe que não é isso. A gente não sabe, a gente sabe que vocês não têm, vamos dizer assim, não que é errado, tá? Pastor ser assalariado, vamos deixar bem claro isso, não é errado. Porém, essa dependência que a gente vê em vocês, ela vai além de você ter certeza que dia 5 vai cair alguma coisa na conta, tá ligado? Eu acho que olhar para a vida de vocês e tipo ver você sempre alegre, sempre feliz e tipo desfrutando dessa dependência de Deus, sabe? Cara, eu falo para Deus, falo, Senhor, eu queria experimentar assim algo profundo contigo. E às vezes eu fico pensando, cara, às vezes eu não sei o que eu tô pedindo para Deus, sabe? Porque quando você fala aqui que você quer experimentar algo mais profundo com Deus, é viver dependência de Deus. E aí quando eu vim, você pediu, né? Então, você entendeu o que eu quis dizer? E Mas aí... eu entendi. Porque eu fiz isso. Eu ouvi um grande pregador na minha época, de menino, e ele pregava uma mensagem sobre a experiência dele no Nordeste do nosso país. E eu dobrei ele e falei assim, ó, faz comigo. Dá para mim essa experiência e dá para mim a experiência do milagre. Eu quero ser usado nas tuas mãos de uma forma muito específica. E eu vou te contar rapidinho. E aí um dia a situação afunilou muito, sabe? Afunilou demais, assim. Afunilou, eu e a Aniele, nós ficamos, e só quem entende vai entender. Tem quem vai criticar, tem quem não vai. Mas eu sei a experiência que ele me ensinou. E afunilou tanto que eu não tinha convite para nada, para ir em lugar nenhum, para dar uma palavra, nem velório, nada. Meu telefone não tocava e aí a comida acabou. E não é que assim não tinha para cozinhar, não tinha comida, não tinha gás. E eu e ele deixamos de comer 2, 3 dias para que os nossos meninos comessem. O maior era menorzinho, o menorzinho era mais menor ainda. E aí a Nelly saiu para tentar fazer alguma coisa, eu fui pro quarto orar. E não tinha. Eu chorei, mano, chorei. Falei, Senhor, eu não lhe abandono. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não lhe deixo, pai. E o meu coração se encheu de
uma alegria. Eu falava, Senhor, eu lhe amo. Eu só conseguia dizer isso, mano. Eu disse, Senhor, eu não vou abandonar, eu não vou deixar. Foi o Senhor que me chamou, eu não estou aqui por... Eu tenho profissão, eu tenho formação, eu não estou aqui por ser alguém... Não, eu sei, eu creio no meu chamado, eu me entreguei para ti. E aí Deus falou assim para mim, dentro da minha sala, põe os pratos na mesa, põe copo, põe talher. E eu falei, Senhor, mas para quê, pai? Meus filhos vão chegar, eu não tenho o que pôr no prato. Deus falou, só põe e espera. Era 11h50, Heitor. Meus filhos não chegavam meio-dia 15 ali, né? Eles chegavam do colégio do ônibus escolar. Daqui a pouco, a palma bate. Eu vou falar aqui agora, e se as pessoas já vai saber agora disso aí. Bate palma no meu portão ali. Irmão Eli, mora no mesmo local, na frente da mesma igreja onde eu congreguei 8 anos. Irmão Eli, hoje evangelista, irmão Eli. Na época, cooperador, irmão Eli. Ô Cleis, eu falei, para, irmão Eli. Viu, olha só, eu não sei se você sabe, agora eu estou vendendo marmita. Falei, ô irmão Eli, que maravilha, tal, estou entregando. Falei, que benção. Eu vim aqui, falei, o senhor quer que eu ore pelo senhor? O que o senhor precisa de alguma ajuda? Ele falou, não, eu fiz todas as minhas entregas. Eu estava andando e sobrou ali um negócio, e eu queria saber se você não quer. Irmão, dentro do meu coração, eu estava gritando. Eu estava falando, não é verdade. Não é verdade. Eu comecei a chorar dentro de mim, mas me contendo. Ele falou, tem 2 marmitas aqui, e me deu uma sacola com 2 marmitas. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, o senhor é sensacional. E aí, assim, ó, pergunta pra Niel. A Niel, 2 dias antes, falou, amor, eu queria tanto comer carne. Faz tanto tempo que a gente não come um pedaço de carne. Eu falei, amor, a gente vai comer carne. E ela saiu. Irmão, ele falou assim, não, maravilha, irmão, ele virou as costas. Quando ele virou as costas, ele voltou e falou, mano, olha só, tem mais saladinha ali. Falei, me dá essa salada, uns pacotinhos. Ele voltou com uma garrafa de suco de 2 litros, que ele entregava suco. Falou, não, eu vou te dar, tem suco aqui também. Heitor, naquele dia, nós dividimos aquela marmita em 4, né? Nós estávamos em 4. A minha esposa comeu carne e eu comi chorando. E eu comi chorando e falei, senhor, eu creio no senhor. Eu lhe amo. E aí a gente pegou aquela marmita e jantou ela. Durante 33 dias, exatos 33 dias, o irmão ele bateu na minha porta todo dia. Um dia era 2, um dia era 3 marmita, frango, carne. Irmão, eu 33 dias comi marmita. O 13º dia a marmita não veio. Não veio, mas eu tinha vindo 3, tinha sobrado uma. Aí a gente esquentou e almoçou. Eu recebi uma ligação, 1h pouco da tarde, eu estou terminando. Alguém fala, seu Cleiton, como é que você está? Eu falo, mano, eu estou na benção. Mano, que saudade de você, eu não estou te vendo. Eu não estava indo na igreja porque eu não tinha dinheiro para colocar combustível. Eu estava, mano, não estava pregando, não estava fazendo nada. Outro, preciso te ver, viu? Vamos fazer uma lasanha. E aí, dentro do meu coração, o Espírito Santo falou, diga que sim. Eu falei, senhor, mas eu não tenho como fazer lasanha, pai. Eu não tenho nem gás. E ele falou, diga que sim. Eu falei, vamos fazer, mano. Vamos fazer essa lasanha. 19 horas eu tô aí. Meu filho falou, pai, vai ter lasanha. Pequenininho, eu falei, vai ter lasanha. E fui pro quarto olhar, mano. Eu falei, senhor, o que o senhor quer fazer comigo? Me explica. Me diz alguma coisa. Quando deu umas 7 horas da noite, buzinou um carrão enorme, gigante. Professor, eu falei, senhor, meu irmão, vamos comer lasanha? Eu falei, vamos. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que dizer. Eu esperava a entrada na minha casa e falei, meu irmão, olha só, não tem. Ele falou assim, mas viu, vem cá. Aí quando eu fui no carro, meu, ô Heitor, eu nunca vi tanta comida na minha vida. Eu nunca vi tanta carne. Eu tinha carne que eu nem sabia como fazer, meu. Ele tirou comida, tirou iogurte, tirou bolacha, tirou carne, tirou... Meu irmão, tirou gás, trocou gás, um bujão de gás. E Deus gritou dentro da minha alma e falou assim, isso é o que eu tenho para você. Desde aquele dia, e não é só eu. O Adrian, e você conhece o Adrian, ele aprendeu isso. Meu filho tem hoje ali, ele aprendeu isso. Recentemente agora, e termino com isso, ele aprendeu isso. Eu falo, filho, Deus faz. Faz para Deus que Deus faz. Tudo que é de Deus, que Deus faz. Ele falou, pai, eu queria fazer um curso técnico de, não sei o nome, no SESI, Senai, de eletromecânica, mecatrônica, alguma coisa assim. Eu falei, filho, o pai não consegue pagar para você. Vai orar a Deus. Fala com Deus que Deus é o dono da... Deus tem. E ele foi orar, meu irmão. Ele foi orar, eu vi o meu filho no quarto dobrado de joelho orando de noite, eu falava, Senhor, esse é o caminho que eu ensinei para minha casa, o Senhor faz. E ele foi orar, e um dia ele chegou com o papel na mão sorrindo do colégio, falou, pai, o senhor sabe o que aconteceu? Foi alguém na escola
e fez um sorteio, e eu ganhei uma bolsa, pai, integral, curso pago, e está fazendo o curso agora. Então, assim, isso é uma das experiências, mano. Deus é bom demais, Deus faz. Deus faz. E para mim, isso é dependência. Eu entendi que Deus faz. Deus faz. Muito mais do que a gente pode imaginar. E, cara, nunca passou na tua cabeça. Assim, cara, você tem formação, né? Você já teve bons empregos, né? Nunca veio uma proposta assim que, pô, balançou, tipo, não, essa proposta é de Deus. Já aconteceu isso, cara? Hã? Várias. De várias formas, não só proposta nesse sentido, como proposta até de igreja. Não sei se eu chamo de igreja, eu não vou nem expor isso. Mas em todas elas, e eu tive uma experiência, Deus me permitiu ter uma experiência. Teve um ano da minha vida, Heitor, que Deus falou para mim. Deus falou assim, eu vou te fechar a porta, eu quero te dar uma experiência. E assim, ó, eu nunca passei tanta necessidade na minha vida. Parecia que entrava por um lado e saía pelo outro e eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia. Salário não dava, eu não sei o que acontecia. Deus falou assim, ó, é que comigo é na medida certa. Então assim, fica no que eu te chamei. Foi uma experiência, Deus me deu. Deus falou comigo de várias formas. E eu entendi. Eu falei, não, senhor. E aí, do jeito que Deus falou, começou, do jeito que Deus falou, terminou, sem eu dizer uma palavra. E eu nunca mais, aquela experiência Deus me ensinou a nunca mais questionar. Hoje, totalmente na dependência. Só que eu acho válido isso, porque todas as vezes que surgem as propostas, e a IDL é muito bacana, porque recentemente eu recebi uma proposta para o Nordeste, na minha formação, e a Nelly falou assim, é quanto? Eu falei, é tanto. Ela falou, não vá. E assim, é muito baixo do que eu ganho com as minhas exposições, com o meu trabalho, com livro, com aula. E a Nelly falou assim, mas não vale a pena. Vai ter que sair daqui? Mas Deus não falou que tem que sair daqui. Então, assim, tem que sair daqui. E Deus não falou? Não, a gente fica. E aí é unânime, porque o meu pequeno fala, não, pai, a gente não vai. A gente vai ficar. E aí eu entendo que Deus, a minha família foi discipulada para entender o que é viver os planos de Deus. Então, hoje, meu irmão, só se Deus falar comigo. Senão, eu prefiro o que Ele tem para mim. É bem maior. Cara, glória a Deus. Porque assim, Cleiton, a gente olha... teologicamente, você tem a sua formação, sua graduação, mas eu acredito que você aprendeu até muito mais do que propriamente na faculdade, né? Embora na faculdade deve ter acrescentado muito o teu conhecimento, mas desde os 14 anos se aprofundando nisso daí. E você falando, posso perceber que as suas outras formações que você tem, e se você quiser falar até um pouquinho, a ideia da psicologia, neurociência, se eu não me engano, psicanálise pastoral, não é isso? Psicologia pastoral. Psicanálise clínica pastoral, aham. E tudo isso você faz pro reino. Pro reino. Tudo pro reino. Assim, eu tive formação na área secular, gestão de segurança pública, privada, tive formações seculares nesse sentido. Vim para a teologia e fui me especializando na área da educação sistêmica, da andragogia, que eu ensino a pessoas já adultas, e a teologia como um todo, psicanálise clínica, especificamente, tratando pessoas com traumas, entre outros, e eu senti a necessidade de entender o que a Bíblia expressava com palavras de cunho psicológicos, dos traumas. Então eu precisava entender mais o que Davi no Vale de Besor passou quando a família dele foi levada, e o texto diz, e Davi se reanimou no Senhor. Essa palavra precisava fazer sentido, do que alguém conseguir se reanimar em si mesmo. É muito difícil. E a própria psicologia e a neuroeducação, porque as pessoas falam sem dizer, Heitor. Alguém que olha para você, alguém que passou por um trauma, e não é nem... precisa ser ouvida, observada, acompanhada, dentro de um culto. Tem pessoas que precisam, e eu prezo muito por isso, tem pessoas
que precisam ser abraçadas, observadas, ministradas de forma pessoal. Então, todas as minhas formações hoje, e vou dizer uma coisa para você bacana da tua fala, a faculdade não me deu aquilo que a pesquisa, e uma frase muito esquisita, mas eu vou dizer, e aquilo que Jesus me ensinou através dos livros. Eu não vou dizer que eu sou um autodidata, porque eu não sou, eu sou um grande curioso. E eu li muito, eu estudei muito, mesmo sem ter formação. Eu tenho algumas formações que de fato eu nem cito, porque foram com muita busca, muito antes de eu ter. Eu brinquei com meu filho atrás, eu fiz as provas só por fazer, porque eu já tinha terminado isso há muito tempo, porque eu me senti a necessidade de ser curioso. E a vida me ensinou muito de que você precisa ter respostas. Não coloque no jugo do mistério aquilo que é falta de pesquisa. Não coloque no cunho de que só a eternidade vai revelar aquilo que você não pesquisou. Então, hoje, tudo que eu tenho é para o reino. Pessoas. O Evangelho se preocupa com pessoas. Essa é a minha paixão. Tudo para o reino. Cara, a gente percebe hoje que a maior doença que cresce no mundo, mas nem só no Brasil, mas você vê as pesquisas, a maior doença que cresce no mundo é as doenças silenciosas, né? E entre elas está a depressão. Bom, E essa fala sua é importante, porque às vezes a gente ouve comentários e até na nossa ignorância, posso dizer assim, às vezes a gente julga, mas está de frescura, isso aí é falta de Deus. Cara, o que você pode falar pra gente, assim, até pra dar uma orientação? Porque, assim, uns dias atrás eu tive um vizinho meu que ele cometeu suicídio, né? E, cara, assim, foi muito impactante pra mim, sabe? A gente vê notícias, né? A gente vê notícias, só que do lado, assim... E quando a gente foi lá conversar com o policial, na maior naturalidade, ele vira pra nós e fala assim... cara, mas não se espante, não. Porque isso aí acontece todos os dias. 1 a 2 pessoas por dia na nossa cidade aqui. Aí eu já estava assustado, sei lá, ou impactado, ou me sentindo um covarde pelo que aconteceu, de como cristão não ter, sei lá, de alguma forma mais incisiva, ter proclamado o evangelho. E quando ele fala isso, eu falei, caramba, tá faltando alguma coisa, eu tô deixando de fazer alguma coisa. Eu acho que legal você dar essa palavra pra gente aí, porque eu acredito que não sou só eu que tenho essas dúvidas, e às vezes não sabe lidar com essas questões, né? bacana. Então, veja, eu não atendo clinicamente, né? Então eu vou falar uma fala de psicanalista, eu vou falar uma fala de clínica pastoral. É muito importante. Mas um bom estudioso e um bom formado, mas um pesquisador na área de psicologia. As doenças na alma, elas são muito mais antigas do que nós podemos imaginar. E são doenças. Não é a ausência de Deus. Ela é erógena. Ela é física. Ela corre no corpo. Ela é uma ausência corporal. Essas dores doem. O próprio salmista falou, eu acho incrível quanto tempo ele falou, e ela é tão atual, porque ela dói no osso. A dor é na carne. Então, assim, a ignorância está no fato de não pesquisar. Então, assim, não é frescura. Não. Tem dores tão profundas que te levam a ficar presos no passado de uma forma tão pesada que não te permite viver o hoje e nem o amanhã. E aí você fica preso ao passado. Isso é a forma mais simples de explicar uma depressão. É alguém que está preso ao passado. E ele não tem forças de caminhar, de desenvolver. Ele se prende, ele se fecha, ele se estagna. E a única forma disso acontecer é sim ele ser ouvido, ser tratado clinicamente, ele ir a alguém, ele falar com alguém. E por que esse estágio chega? Eu sempre digo isso, Heitor, eu tinha falado antes, né? É porque os sinais não foram vistos. Porque nós vemos no mundo em que as pessoas se preocupam mais com coisas do que, de fato, com a pessoalidade do ser. É só você analisar o fato de que as pessoas são contratadas baseado pelas suas competências, mas são demitidas baseado pelas suas questões pessoais. E esquece de que pessoas têm problemas.
Então, assim, nós como indivíduo, eu vou falar nós como ser humano e nós como igreja, né? Nós esquecemos de lembrar que nós somos seres humanos e como seres humanos cheios de falhas. Essas falhas têm que ser percebidas. Aí eu volto lá no nosso começo de fala sobre discipulado. Quando você está próximo de alguém, você percebe os sinais que ela dá. As ausências, o esfriamento, a face que baixa, ela perde o sentido, o prazer, a alegria, a sociabilidade, ela vai perdendo o prazer das coisas que são simples, mas que eram continuadas, ela vai se desprendendo e vai se fechando em si mesma até o momento que ela não tem mais o prazer em nada. E o Paulo faz também sobre a ansiedade, que é a preocupação com amanhã. Então, assim, fazem parte de nós. Todos nós temos um princípio depressivo. Nós temos aquele dia do pico depressivo que você entra dentro do teu quarto, se você pudesse, você não levantaria, você está meio triste, meio abatido, e não tem nada acontecendo, é o seu corpo reagindo a uma sucessão de coisas, não só a questão física, não só o peso, não só a alimentação, não só a falta de sono, não só a falta de diálogo, não só a falta de alegria, não só a quantidade de carga pela questão financeira, a quantidade de carga pela questão espiritual, cobrança da igreja, cobrança da esposa, cobrança do pai, cobrança da empresa. Todo esse conglomerado vai chegar um momento em que, automaticamente falando, e o termo automático fala da alma, ela vai canalizar. E aí qual que é o problema? Nós somos especialistas, Heitor, e eu termino, em falar de que essa ação que tudo sobrecarrega na alma pode gerar algo ruim, mas nós somos especialistas em concordarmos que toda ação positiva gera algo bom. Porque quando você está feliz, quando você celebra o Senhor e você tem um sentimento positivo, tua alma se abre, o culto é excepcional e você sente a presença do Espírito Santo. É só colocar o inverso disso. A ausência de tudo isso acaba te trazendo a ausência de uma alegria. Então, nós precisamos retomar o cuidado com o indivíduo. Por isso que eu volto à frase do discipulado. Quando você percebe pessoas, você acompanha pessoas, você mentoria pessoas quando você faz uma clínica pastoral, ouvindo um por um, diagnosticando, entendendo as habilidades, as ausências, os medos, a procrastinação, você consegue entender de que toda pessoa tem problema, ela precisa ser ouvida, cuidada, tratada, igual uma ovelha, né? No bom sentido do pastor, tratada, cuidada, tirar os carrapichinhos daqui, a sujeira dali, dar uma tosadinha para ela ficar mais feliz, água, alimento. Se eu pudesse dar um conselho, Heitor, para quem me ouve, para nós, quem sou eu para dar conselhos, né? Deixemos de nos preocupar com coisas e voltemos a dar atenção às pessoas, mesmo com as falhas delas, com as falhas de quaisquer que sejam as pessoas. Se nós dermos atenção às pessoas, nós reduziremos a quantidade de pessoas, de seres que estão se perdendo por a simples falta de um acalento físico, né, de um abraço do ser almático. Eu acho que eu respondi, né? Não sei se faltou alguma resposta. Você me fala que eu corrijo aí. Depois a gente marca um podcast só para falar disso daí. Vamos. Só de psicologia. Cara, pandemia, como que foi para vocês? Você que é um cara que vive de pregação, vive de estar nas igrejas, de estar mentoreando, de estar discipulando, como que foi ficar inibido, né? Não podia sair. Vocês fizeram alguma estratégia na igreja local? Como que foi? Foi um momento muito bacana para eu viver uma providência de Deus de novo. Vou te explicar. Primeiro que localmente nós vivemos, toda e qualquer igreja no âmbito social passou por uma transformação. E esse foi um momento de muita adaptabilidade, né? E muita discussão, muita mesa em que eu e o meu pastor e os demais obreiros sentamos, conversamos, falamos, prospectamos de forma até ansiosa, por assim dizer, o que seria, mas nós nos reinventamos, fomos para as lives, continuei pregando em live aqui, live lá, dei um jeito aqui e ali. Muitas dificuldades, Heitor, muitas dificuldades. Mas vou te falar que foi o momento que eu melhor me alimentei na história da minha vida, baseado numa palavra de Deus antes da pandemia. Eu estava no Rio Grande do Sul, quando Deus me deu uma palavra, e eu falei sobre isso, e alguém me deu uma palavra, dizendo: Cleison, os anos que se seguirão na tua vida, Deus colocou no meu coração em te dizer que serão anos de muita providência. Um amigo meu, servo de Deus, muito usado por Deus, pastor Fábio Hermínio,
foi boca de Deus em dizer, Cleison, Deus tem algo muito específico. Deus vai te vestir, te alimentar, te cuidar. E ninguém sabia que seria a pandemia, nem tinha anúncio. E durante a pandemia eu vivi algo extraordinário. Porém, vou dizer bem claro, Deus falou para mim assim, é um ano, é uma oportunidade de que alguns se esconderão, alguns fugirão, mas eu te dei a oportunidade de você se preparar. Assim, eu peguei Covid algumas vezes e nós ficamos tranquilos, dentro de casa, tranquilos. E eu fui para a oração, fui para o jejum, fui escrever livro, fui escrever apostila, fui estudar, terminei 2 formações, terminei 3 cursos, fiz uns outros cursos avulsos que tinham lá, que eram livres. Eu fui estudar, meu amigo, fui estudar, gravei cursos que vão sair futuramente aí. Sim, foi um ano de muito desenvolvimento, baseado numa palavra. Não peça a Deus oportunidade, peça a Deus tempo de preparo. E Deus me deu 2 anos de preparo. Foi o tempo de eu me refazer, me reinventar, e comi Bíblia de forma extraordinária e fui alimentado também de forma extraordinária por Deus, de chegar na minha casa, gente levando coisa. Meu irmão, eu vivi uma coisa assim, foi incrível. Mas a maior experiência que eu tive foi Deus me dar o tempo que eu não tinha. E nem sempre eu tenho esse tempo, eu saio cedo, chego tarde, aí não consigo, às vezes, de fato, gravar. Tem um dia que eu tiro especificamente só para Deus, e eu gravo, escrevo e tal, mas não dá. Outro dia, nesses anos, eu tive segunda a segunda, manhã, tarde e noite, um tempo só com Deus. Eu tinha uma área ali, você lembra, né? Uma área ali, eu ficava ali na rede, olha só, olha que graça, Heitor, a gente não merece nada. Deus me deu o tempo de eu deitar na rede e ler um livro que há muito tempo eu não conseguia ler em paz. Eu li uns 3 capítulos e eu chorei sozinho, dizendo, Deus, como tu és maravilhoso. Crise se enfrenta da forma com que você olha. Tem quem olhe e vai pensar que é o caos. E tem quem olhe e diga, isso aqui é uma oportunidade de eu me reinventar. E para mim não foi uma caverna, foi sei lá, foi algo extraordinário. Eu não tenho uma palavra para definir. Mas, assim, foi muito difícil para mim. Vou explicar porque eu termino, perdi minha mãe. Não foi fácil. Após isso, eu tive um ano muito difícil, e aí que eu te digo, de muitos picos, de muitas dificuldades em mim mesmo, muitas batalhas, muitas situações, muitas perseguições, e no momento que eu estava bem fragilizado, Satanás, ele é astuto nesse sentido, ele vai tentar te atacar no momento que você estiver muito. E mesmo assim, foi uma experiência muito grande. Eu vou contar isso outro dia, como foi que Jesus levou minha mãe. É um testemunho muito doloroso, mas foi extraordinário, assim. Então, assim, a pandemia foi algo sensacional na minha vida, por incrível que pareça. Cara, eu acho que você quer dormir. O papo tá legal. Rapaz, Tá muito tamo bom. junto. Mas eu queria te ouvir também, Cleison. Cara, sobre os livros que você tem escrito, se já tem algum publicado, se você tem planos, as mentorias que eu vi que você está fazendo lá no canal do YouTube, as parcerias de mentoria. Cara, eu queria ouvir um pouco agora desse investimento no reino aí, dedicação que o Cleison teve, né? E quando é que vai chegar para nós isso daí? Mas, olha que honra, que honra estar aqui com você, sem palavras. Eu gosto muito, eu respiro isso. Se eu não fizer isso, eu morro, né? Ele até brinca. Quando eu não tenho uma oportunidade de falar de Jesus, e Jesus me tranca assim em casa, num dia, por exemplo, eu fico angustiado. Obrigado pela oportunidade, eu amo falar de Jesus, falar do reino, eu vivo, eu respiro isso todos os dias. Tem muita coisa boa aí, né? Eu tenho 9 livros que estão se encerrando, estão em fase de análise. Alguns foram voltados para correção teológica, outros para correções ortográficas, e outros para a própria vendabilidade do livro. Tem toda uma questão dentro do processo. Mas vem agora, era para ter saído esse mês, mas teve uma dificuldade com o editor. Então, assim, Família em Tempos de Crise, uma experiência pessoal nossa, é o maior livro que eu acho que eu vou escrever no sentido de ser muito pessoal. Família em Tempos de Crise. Aí, Como Vencer a Rejeição, é um livro muito bacana, com vários picos excepcionais para pessoas, e A Excelência da Mordomia Cristã. Esses saem agora.
mas vem um livro sobre a excelência uma liderança eficaz, tá? Vida com abundância, vem a institucionalização do Espírito Santo, é uma crítica textual, sistemática, do protestantismo, uma coisa que eu tenho, né, estou escrevendo. O outro é a Igreja no Hospital, é um livro muito bacana, 30 sermões para a vida. E eu estou com outras, que eu não estou com eles abertos aqui, mas esses 3 saem agora, na próxima, eu acho que no próximo mês já estão aí. Eu não quero dar expectativa, mas eu estou orando, eu estou crendo que na próxima mês eles estão aí estão aí. Quer ver? Deixa eu até mostrar para você aqui, ó, rapidinho. Tem até uma parte aqui, será que eu consigo mostrar? Acho que eu não consigo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Posso virar? Pode. Olha lá, ó. Essa é a capa do livro. Ó, a capinha do livro ali, e vem todo o trabalho dele ali já. Aqui, ali é o prefácio. Tem conteúdo ali. Deixa só spoilerzinho só. Cara, sensacional. Mas eu tenho aí uma mentoria para expositores, Heitor, no âmbito da oratória, da hermenêutica, da homilética, que trabalha exatamente a dificuldade das pessoas em falar em público e o quanto isso impede o sucesso delas, não só na área profissional, particular, quando você não consegue dizer aquilo que você gostaria de dizer. Porque verdade não é o que eu digo, verdade é o que você entende. Então, eu preciso desenvolver uma capacidade de expressar aquilo que eu quero dizer e que você entende de forma correta. Então, é um curso, agora estou na 5ª edição, tá, desse curso, ele começa agora dia 20, né, tem algumas vagas para a turma 6, eu consigo fazer mais uma turma, mas essa turma está fechando, tem mais uma vaga só, e ela é feita toda semana, né, toda semana, aulas online e gravadas, com conteúdo exclusivo, técnicas e processos de fala. Isso trabalhando não só a questão bíblica, mas especificamente a oratória, a exposição, a fala, a comunicação humana. Eu tenho um podcast que vem toda semana, chamado Papo de Bereano, né, com Aldeir Pinheiro, Felipe Freire, está em fase de estruturação, não só de cenário, mas também de conteúdo. Ele se divide em 2 partes, o Papo de Bereano. Uma nós falamos sobre o tema, especificamente, tá? Então nós estamos falando agora sobre chamado, vocação, tempo de Deus na vida de Paulo. Nós temos o Papo de Bereano, que a gente chama de mesa, onde eu falo versículo por versículo. Agora estamos em Atos dos Apóstolos. Então, versículo por versículo, explicando a questão antropológica, cultural, bíblica, ética e religiosa. É muito incrível. E aí, mais ali para o meio do ano, saem 4 cursos em uma plataforma que eu estou desenvolvendo aí, se vai dar certo, elas já estão gravadas, que é sobre homilética e hermenêutica, o pregador e o seu sucesso, o pregador eficaz. Outra delas é Descortinando, não é nem o Descortinando em si, mas é uma imersão sobre a história de Jesus, e outra delas é um curso sobre as parábolas de Jesus, como elas se aplicam nos dias de hoje, e um que eu estou pronto aí a entregar, mas eu não sei se eu tenho coragem de entregar ainda, que são as derrotas do cristão. É um curso de como vencer as derrotas. E quais são as derrotas? E por que derrotas são importantes? É um curso bem pragmático, muito importante, e vai sair também para o meio do ano. Tem muita novidade. Além do meu canal, além do meu Instagram, quem não me segue, me segue. Estou com o meu canal, começando ele agora também. Tem todo um trabalho que eu estou desenvolvendo, mas principalmente o grande trabalho foi no Instagram, onde eu tenho devocionais, frases. Falei demais. E além disso, sou palestrante, professor, ministro do Evangelho, tenho aí trabalhado no Brasil com a exposição bíblica, preocupado com a exposição bíblica, consciente, expositiva, e é isso aí. Cara, eu tenho um monte de pergunta para fazer, na verdade. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter que marcar, ou eu vou para Campo Largo, Curitiba, ou você vem para cá, porque aí a gente faz isso bem mais juntos, né? Cara, mas assim, eu queria que você falasse só um pouquinho
dos desafios que você tem encontrado no ministério que você tem desenvolvido, nesse ministério evangelístico, nesse ministério itinerante. Quais que são os maiores desafios assim que você tem enfrentado nesses dias, ou que você já enfrentou, que pode nos agregar algo? Heitor, o evangelho ele é sensacional, mas ao mesmo tempo o que problematiza são pessoas. Pessoas são incríveis, mas pessoas não são fáceis. Infelizmente, é uma temática muito confusa, mas é uma verdade. Eu já passei muita coisa e com pessoas, muitos desafios por não compreenderem. Por quê? Porque eu sou um expositor preocupado com a Bíblia. Resultados finais. Eu tenho uma preocupação, e eu disse isso hoje, não saia daqui sem entender o texto que eu vim te expor. Porque uma palavra liberada por Deus através da ministração, a palavra bíblica, ela pode mudar tudo. Então, eu tive e tenho muitas rejeições, vou te explicar o porquê. Porque eu sou novo, eu sou um menino ainda, por assim dizer. E batalhei muito na minha juventude para ter tudo que tenho hoje, e pessoas nunca conseguiram compreender, e eu quero deixar bem claro isso, para ficar gravado. E as pessoas, não é maldade às vezes, nem sempre é maldade, quase sempre não é maldade, é porque nem todo mundo está preparado para entender o teu sucesso. E o sucesso que eu digo é o que Paulo falou, prosseguir na caminhada. Então, eu tive muitas dificuldades das pessoas entenderem de que eu não queria o que as pessoas têm. Eu só queria fazer aquilo que eu estava fazendo por amor. Eu nunca fui pesado a igreja nenhuma. Eu sempre fui com muita certeza que Deus provê, e Deus tem provido muito isso. A maior dificuldade que eu tive foi querer me comparar com os demais. E a comparação é um grande problema. Eu sou Cleison de Castro. Alguém fala, você é o pastor. Não, eu sou Cleison de Castro. Quem eu sou é Cleison de Castro. Esse é eu. O que eu faço é outra coisa. O que Deus me deu é outra coisa. O ministério que tem é outra coisa. Mas a base do que tudo que sou, que tenho, que faço, é Cleison de Castro. As pessoas podem tocar no meu nome, podem tocar no que eu faço, mas não no meu caráter, né? Então, isso foi muito difícil para mim no começo. Eu enfrentei muitos ataques. E as pessoas, elas têm uma capacidade criativa que me surpreende até hoje. De criar situações, falas, calúnias, difamações. Por isso da importância do discipulado de uma família, de uma esposa que eu tenho, que me conhece e sabe de quem eu sou. Não que eu não tenha cometido falhas. Eu sou um cristão, e como cristão eu não devo mentir. Mas eu sou uma pessoa furtiva. Eu sou um Pedro. Eu sou nervoso, eu sou brabo. Comigo é sim ou não. Eu sou uma pessoa que não tem meio termo. Dessa fonte não sai dois tipos de água. Então, assim, eu sempre enfrentei muita dificuldade por falar a verdade. Eu não mando recado às pessoas. E por ser novo, e sou novo, nem todo mundo conseguiu compreender ou aceitar eu ser novo e ter um desenvolvimento, uma chamada, e começar a pregar, viajar, receber convite. Então, por muitas vezes, me tentaram barrar. Se não de forma assim, por calúnias, difamações, mesmo ocultas, diria Ezequiel 9, mas eu sempre criei de que Deus esteve no controle. Mas eu já passei algumas situações, Heitor, posso até te citar, rapidinho, vou dizer uma delas. Já tive o microfone tomado da minha mão. Eu já tive o microfone tomado da minha mão, já fiquei em rodoviária, não foram me buscar, dormi em rodoviária, sem dinheiro para voltar, já cheguei em culto e fiquei sentado, e quem me convidou pregou e não me deixou pregar, porque eu era menino, e não tinha cabelo branco, não tinha 60 anos de idade. Já recebi carta de ataque, com tentativa de morte. Já fecharam a rua, sacaram pistola para me matar se eu continuasse pregando a verdade na igreja. Assim, e aí vai. Já tentaram me bater, só que eu sou grande, eu tenho 1,90 m de altura, eu peso mais de 120 quilos, e não tiveram sucesso, e não entrei em vez de fato, mas desistiram quando viram o meu tamanho, acho que não sabiam o meu tamanho. Então, assim, já passei por muitas coisas, mas uma delas me marca e eu termino. É a ingratidão. A ingratidão me dói. Quando você ajuda alguém e essa pessoa te trai
e é ingrato com você. Isso talvez seja a experiência que mais machuca. A ingratidão dói. Mas assim, eu continuo, eu prossigo, eu vou. E toda vez que isso acontece, e é incrível, eu termino. Toda vez que isso acontece, me faz mais forte. Toda vez que isso acontece, me faz mais forte. Eu ia te E fazer eu uma, termino. eu ia te fazer uma pergunta em cima disso que você falou, só que você já respondeu. Eu ia falar assim, alguma dessas situações, é, desses constrangimentos, dessas dificuldades, desses desafios, teve algum momento que você entrou na caverna, né? Que você chegou a falar pra Deus. Porque, assim, para se esconder, Trazendo a alusão a Elias aqui, né? teve. Teve uma situação recente que foi bem difícil para minha casa, assim, muito difícil. Eu fiquei 3 meses sem conseguir entender, desenvolver, me refazer. Fiquei parado, frustrado. Eu me escondi, me fortaleci no Senhor. E, e graças a Deus, foi assim sensacional. Foi uma benção. Porque eu entendi que eu precisava, às vezes, me refugiar no Senhor. Foi bacana isso. Cara, e com o conhecimento assim que você tem, já teve algum pico de, sei lá, de. A gente vê grandes pastores, né? O próprio N. Cordeiro escreveu até alguns livros falando sobre burnout. Você já teve algum processo desse? Conhece alguém que já passou por isso? Que é a depressão. Desculpa, não ouvi. O N. Cordeiro ele tem um livro, não sei se você conhece, que é Andando de Tanque Vazio. Que ele se envolveu tanto com a obra. Ele tem uma igreja no Havaí, ele se envolveu tanto com a obra que ele estava exausto espiritualmente e fisicamente. Se eu não me engano, o nome dessa, não sei se é doença, se eu posso falar, burnout, uma coisa assim. E é o cansaço extremo, cansaço psicológico extremo que chega a afetar os nervos, né? O corpo. Você já teve algo semelhante com isso? Já conhece alguém nessa caminhada? Porque quem está envolvido com a obra, como você tá sujeito a essas coisas, né? Exatamente esse tipo de situação, não. Mas eu conheço muitos pastores que depressão. Eu tive a infelicidade de ter um colega que, infelizmente, se suicidou por tudo que aconteceu, pelas incompreensões da igreja que ele pastoreava. Mas eu já tive uma situação bem difícil, um cansaço tão extremo. Eu passei uma semana e pouco sem conseguir dormir, uma dor insuportável e perca de cabelo. Porque vem. Paulo falou que ele carregava no corpo, vem. Não existe um ministério que não tenha as suas consequências naturais. Mas eu entendi isso e me reinventei. Fui buscar me refazer, me ajustar, e graças a Deus eu compreendi que eu preciso ter um limite. E foi daí que eu comecei a separar o tempo, a remir o tempo, a ajustar o tempo, a me colocar em processo de descanso. Eu tenho meu dia de descanso semanal, eu tenho o dia da família, que eu não atendo ninguém, não prego, não saio, se não for com a minha família. Tive sim, e não foram só uma vez, não, foram mais de uma vez. E hoje, graças a Deus, eu consegui. Tem dia que eu simplesmente, nem de casa eu saio. Tem aquele dia que é para minha família, é comigo, ou é só eu, ele sai e eu fico, relaxo, descanso. Eu entendi de que se eu não cuidar do templo dessa estrutura, ela não aguenta. Mas eu conheço sim, muitos que infelizmente não se cuidaram, não só em si, mas perderam família, casamento, perderam saúde e perderam a vida. Fica o alerta pra gente valorizar, né? As pessoas que cuidam da Muito. gente, né? Os Sim, pastores, obreiros, missionários, evangelista, diácono, presbítero.
A gente cobra tanto deles, quer sugar tanto, e às vezes a gente esquece de orar, de se disponibilizar, de estar do lado, né? Porque são seres humanos, são seres humanos que precisam também da nossa oração e da nossa ajuda, na nossa conversa, do nosso ombro. E assim, é triste quando a gente vê essas situações, essas depressões fortes, até chegar a tirar a própria vida devido à carga ministerial. É difícil. Cara, um sonho. Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ter a possibilidade de ter a minha voz ouvida, e digo voz no sentido de tudo aquilo que ele colocou no meu coração. Eu carrego dentro da minha alma muitas coisas que eu sei que mais pessoas precisam ouvir. E não tenho isso como vaidade, nem tenho como sucesso. Eu só quero que as pessoas saibam daquilo que ele colocou na minha alma, e eu sei que foi colocado em mim. Eu creio muito naquela expressão que todo homem tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Eu já fiz isso, e Deus falou comigo, mas não é isso que eu tenho para você, é bem maior. Meu sonho é, agora, mas de verdade, o meu sonho é ser ouvido, mas que está intrínseco em uma coisa, é ver a igreja brasileira viver um avivamento genuíno, um avivamento que nos mova para uma vida espiritual, uma vida de mudança, uma vida de resignação, uma vida de discipulado, uma vida de preocupação, de koinonia, de comunhão, de verdade. É um sonho. E eu estar envolvido nisso. Eu quero ser uma voz, independente do caminho, do meu destino. Eu falo para a Aniele isso, nem que me custe a minha vida. Eu quero quero viver isso, eu quero estar nesse sonho bíblico, profético, para essa geração, para esse país. Não que eu vá ficar nesse país muito tempo, eu creio que tem algo para outros países. Eu quero viver também. Vamos lá, é meu sonho. Cara, avivamento. Aí a gente falou que ia acabar, a gente. Pode continuar? Vai dormir? Pode continuar. Vai lá. Cara, a gente foi impactado ou movido pelo movimento que aconteceu na universidade em Kentucky, né, se eu não me engano. Acho que... eu não lembro a cidade. O que você acha? Que você, assim, eu fiquei, cara, maravilhado com as notícias, com o que a gente pôde acompanhar. E a gente viu muita gente criticando. E eu vi um cara, um pastor, cara, que ele falou um negócio incrível. Ele falou que na China, ele já fez missão na China, e ele fala que isso é mais comum lá do que se parece, do que a gente consegue ver, porque a perseguição e a entrega, a dedicação e o abrir mão de si para viver o evangelho na China é algo presente e constante, né? Abrir mão do que você é mesmo, abrir mão às vezes de família, abrir mão de trabalho, de alimento, de social, e ele fala que isso é muito comum lá. E você acredita que o que aconteceu lá nessa cidade, nessa faculdade, tá para acontecer aqui no Brasil? Vou falar agora como um cientista teológico, né? Eu brinco muito com essa expressão. Eu tenho algumas preocupações. Vou te explicar um pouco. Eu tenho visto avivamentos como esse acontecer em bairros da periferia de muitos estados onde eu tenho passado. E eu não vejo a noticiação disso. Eu acho que ele é válido, acho incrível. Eu só tenho uma preocupação, é o que vai ser feito depois disso. Porque um verdadeiro avivamento não é o que acontece em quatro paredes. É o que ele acontece quando as pessoas saem de lá. Essa é a minha preocupação. Segunda preocupação, um avivamento não pode ser medido e copiado. Quando ele passa a ser um dogma, ele deixa de ser um fruto do Espírito e passa a ser um movimento projetado por homens. E eu tenho visto várias dessas tentativas então é outra preocupação. Outra preocupação, no mundo de mídia que nós temos hoje, é o quanto eu vi algumas pessoas, no próprio do Brasil, vi algumas que pegaram um avião daqui para ir lá participar.
Aí volta com uma emoção diferente. Eu tenho uma preocupação com isso também. A minha outra preocupação é que nem todo avivamento gerado em um ambiente como aquele é para outro ambiente, é só para um. O que pode ocorrer é o que vão fazer depois. Se vierem de lá um missionário para cá, começar a trabalhar em uma cidade que não tem igreja, dizendo que teve uma visão disso, nós vamos ver isso com o fruto que o Espírito vai gerar através daquilo que foi criado dentro dele. Então, eu acho incrível. Se eu vou ver um avivamento igual aquele, não é o avivamento que eu espero. Eu não espero um avivamento que me prenda dentro de quatro paredes por 150 horas, 200 horas, nem sei quantas horas foram, confesso que eu não acompanhei. O que eu espero para o Brasil é um avivamento que nos tire da igreja, nos tire dos templos, nos tire dos cultos, da religiosidade, do apego ao preferir um só expositor, um só cantor. Nós saímos às ruas e nos encontremos interdenominacionalmente falando, porém com a visão bíblica, cristocêntrica. E nesses encontros que nós tenhamos dentro de mercado, praças ou qualquer ambiente, o Espírito Santo tem a liberdade para falar entre nós e através de nós. E esse fruto gerado permaneça aonde quer que eu vá. O meu desejo de avivamento é um que saia da igreja, vá para a praça, e da praça ele vá para a faculdade, não da faculdade para a praça. Eu penso ser ao contrário que Deus tem para nós. Mas, não critico, acho que é válido, ele é extraordinário e sensacional. Nós só temos que ver o que vai acontecer depois. Nós saberemos o fruto disso pós-avivamento. É interessante sua fala. Pós sair para... Desculpa te cortar. Não adianta. É Terminei. Essa fala sua do pra fora, né, de quatro paredes, para quem não sabe, o avivamento que aconteceu, a ação do Espírito Santo que aconteceu naquele local, numa faculdade cristã, teológica, e o movimento dos reitores de fecharem, né, o público, fecharem e o movimento deles e a fala deles foi muito em cima disso que você falou. Não sei se você acompanhou. Ele falou, se de fato isso é evidente, se de fato isso é um movimento do Espírito Santo, isso precisa acontecer não só aqui nas capelas da faculdade, mas nas capelas locais, nas cidades locais e assim por diante. Então, a ideia dele, né, o que ele traz ali no comunicado foi feito aqui, né, aconteceu isso, e não foi a primeira vez que eles ficaram... 1970 aconteceu também, 1993 aconteceu também. E teve antes também, 2000 também teve, 2003 se eu não me engano. E a gente a gente vê esse movimento deles, né? E quando a gente trata de avivamento, e dentro do que você falou, eu me recordo dos avivamentos que começaram através de John Wesley, que foram não apenas a mudança religiosa, mas a mudança social, né? Ele influenciou uma sociedade totalmente movida por um paganismo enorme, que acredita em bruxos, né? Hoje no Reino Unido tem mais bruxos cadastrados do que pastores, né? Então o próprio avivamento de País de Gales, que esse é o que mais assim, me chama a atenção, porque foi um avivamento de 18 meses, se eu não me engano, e começaram a fechar os jogos de rugby porque não tinha público, cara. Porque o pessoal começou a ir para as ruas, começaram a pregar o evangelho. E eu percebo que a gente precisa, sim, do avivamento em quatro paredes, porque a gente ainda não está preparado para viver esse avivamento para fora. Sabe? Acho que a gente precisa... como John Wesley, ele foi para os Estados Unidos e ele falou, eu estou indo pregar, estou levando salvação, e quem vai vir pregar para mim? Quem vai trazer para mim esse renovo espiritual? Então eu acredito que a gente precisa sim se libertar dessa religiosidade, sabe? Desse fardo pesado que nós trazemos, né? Às vezes a gente fala, a religião traz. Não, às vezes é nós mesmos que trazemos ele para cima de nós. E buscar viver isso, essa transformação. E a gente percebe que o Brasil hoje ele está se encaminhando para a gente deixar de ser crentes nominais. Ou a gente de fato vamos ser cristãos, ou a gente não vai ser cristão. Ou a gente vai viver um cristianismo que está acontecendo, que acontece muito, né? Não vou falar que está acontecendo, mas que acontece muito no país norte-americano, que é nos Estados Unidos. Um país totalmente protestante, mas é invadido hoje por crentes nominais. É como se fossem os nossos católicos hoje, né? Então eu percebo que a gente precisa desse avivamento
que aconteça, agora eu não sei de quem que é a fala, mas é das brasinhas, né? É uma brasinha lá em Curitiba, uma brasinha em Araçatuba e uma brasinha ali. E a gente receber esse derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, cara. É incrível essas coisas, sabe? Isso que acontece no meio cristão. O Francis Chan escreve um livro, escreveu um livro sobre a unidade, né? E hoje eu percebo que às vezes a gente está muito mais preocupado é, em debater religião do que falar do reino de Deus. Um exemplo, você é da Assembleia de Deus, eu sou de outra denominação, tem outro de outra denominação, e às vezes a gente senta para debater questões que vão mais trazer discussões do que edificação para nós, né? É, é, aquela ideia que vai existir um céu para cada um, sabe? Eu não sei se você já teve algumas experiências, se você quer dar uma fala para nós sobre isso, sobre é, sabe aquela ideia ecumênica que a galera ficou a vida toda falando do ecumenismo, que quando isso vir vem o anticristo, e a gente ficou com tanto medo disso que a gente se afastou como igreja, cara. A gente se afastou como denominações. Pode falar. Eu tenho uma preocupação, assim, eu não gosto do termo ecumenismo e nem do seu significado de fato, mas nós, como igreja, precisamos parar de pensar nas diferenças doutrinárias insignificativas e começarmos a pensarmos na maior doutrina que nós temos, como similares que é, ele vai voltar, ele salva, ele morreu na cruz. Essa doutrina aí, eu posso chamar assim, ela é igual a nossa. E eu tenho uma preocupação com isso, porque eu já tive muitos problemas por isso. Eu prego em muitas denominações e sei respeitosamente me caminhar dentro daquilo que aquela denominação entendeu dentro do texto, dentro da sua interpretação, dentro da sua posição, e desde que ela não fira a salvação, desde que ela não fira a morte de Cristo, desde que ela não seja anticristo, eu entendo plenamente de que as nossas diferenças não fazem diferença nenhuma. Essa é a fala. Mas eu já tive muitas situações, só que eu não dou vazão, sabe, Heitor? Eu nunca dei e não dou. Eu digo, tem uma frase que eu digo sempre, né? Winston Churchill disse isso, e eu acho incrível, assim, a frase dele, porque ela é chocante, mas ela é verdadeira. Se eu parasse para olhar cada cão que late no meio do caminho, eu não chego no meu objetivo. Assim, eu não perco tempo com quem não soma, não perco tempo. Falo, meu amigo, vamos caminhar junto? Independente da tua. Vamos caminhar? Vamos. Só que se aqui nós vamos evangelizar, vai para a tua igreja, para a minha igreja, não interessa. Vai para a igreja, vai servir a Cristo, vai ter uma mudança de vida, ela vai buscar o Cristo do Calvário, ela vai buscar. A forma com que ela vai fazer isso, dentro das suas dogmáticas, não me interessa. Assim, eu já tive muitos debates, eu fujo de debate nesse sentido, eu acho que eles não têm serventia nenhuma, mas já tive muitas pessoas que tentaram me encurralar, e eu sempre digo assim, amigo, eu não entro em discussão que não é proveitosa para o reino. Eu não envergonho o evangelho de Cristo. Eu não perco tempo discutindo com aquilo que não tem producência. É igual a minha fala recentemente numa podcast, quando alguém fala, o que você pensa do Apocalipse? Eu falo, meu amigo, a gente não tem condição nem de entender o projeto da salvação se está preocupado com o Apocalipse. Eu não quero nem estar aqui, se vai, se não vai, se vai ser depois, medo mesmo, não me interessa, amigo. Eu quero me preocupar com a salvação primeiro. Eu tenho que primeiro entender a salvação, aprender a ser crente, a ter fé. Eu tô nos evangelhos ainda. Estou nas cartas. Você está preocupado com o Apocalipse, amigo. Deixa o Apocalipse depois. Vamos se preocupar com o evangelho, vamos se preocupar com. Parece uma fala estranha, mas é a minha forma de entender de que tem certas discussões. E nós, como igreja, sim, eu sempre digo isso, se nós discutíssemos menos sobre assuntos irrelevantes, nós falaremos mais a mais pessoas sobre realmente assuntos importantes. Mas é um pensamento pessoal, né? É um pensamento muito meu sobre isso. Precisa ser compartilhado porque acredito que tem outras pessoas que pensam semelhante ou parecido. Eu confesso que, e você acompanhou o que eu vou falar para você agora, cara, eu era muito religioso.
Tem um cara, o nome dele é Tiago Arraes, ele é doutor em Antigo Testamento, não sei se você conhece ele. Ele é um cara que manja muito de Bíblia, ele vai falar assim, o cristianismo não existe, ele tem uma palestra de 5 horas no YouTube. E quando eu fui assistir essa palestra desse cara, eu estava passando por um processo na minha vida, e eu sempre entendi a salvação muito pelo que eu fazia e não pelo que Deus poderia fazer por mim ou pelo que Ele já fez por mim, né? E eu tinha essa dificuldade, né? Tinha essa dificuldade de entender de fato que a salvação vem pela fé, vem de graça, porque a misericórdia de Deus nos dá essa graça, né? E através da minha fé, de acreditar no processo salvífico de Jesus, eu tenho acesso a essa salvação. E quando eu comecei a entender isso, até eu brinco, né, cara, assim, eu me envergonho de falar às vezes essas coisas, mas Deus hoje transformou o coração. No meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falo de umas palavras do Silas Malafaia, né, cara? E assim, quando Deus me deu essa nova visão, e é legal a gente falar isso porque eu acredito que o ser humano, ele tem disposição para mudar, sabe? Ele pode mudar. Cara, é um dos vídeos que tem mais views, sei lá, tem uns 100 mil visualizações esse vídeo no meu canal. E aí eu peguei e fiz um outro vídeo, né? Falando o que aconteceu comigo, as transformações, a mudança de mente. E eu perdia muito tempo da minha vida, eu falo perder mesmo, porque eu poderia falar, eu gastei muito tempo da minha vida debatendo sobre o Apocalipse, ou debatendo se tem que cortar o cabelo, se não tem que cortar o cabelo, se tatuagem é pecado ou não é pecado. Eu perdi tempo da minha vida, eu não gastei com essas coisas. E quando veio essa transformação, esse encontro, esse novo renascimento de Jesus, eu tô na mesma pegada que você, cara. Embora... vamos dizer que eu sou a poeirinha do seu chinelo, do seu conhecimento. Mas eu falo pra galera assim, eu falo, cara, eu quero viver os evangelhos. Se um dia eu me cansar, e eu acho que eu não vou me cansar de viver esse evangelho aqui, de ler e reler e aprender. Se um dia chegar, e de fato não vai chegar, porque a gente não consegue estudar Jesus, estudar a palavra de Deus de maneira exaustiva, aí sim, aí a gente vai começar agora a falar novamente de Apocalipse, falar novamente disso, daquilo, porque a gente perde muito tempo, perde muita amizade, perde muito amigo, perde muita alma por causa dessas coisas, cara, por causa desses detalhes que são, não vou nem falar menos, detalhes que não deveriam existir, né? E aí esse livro do Francis Chan que eu falei pra você, ele vai trabalhar a ideia da unidade, cara. E a unidade, às vezes a gente pensa só, o que Paulo vai falar em Efésios 4, se eu não me engano, ou é 5, não lembro agora, sobre a unidade da igreja, né? Mas ele vai trazer essa unidade geral do assembleano com o presbiteriano com o metodista, com o batista, com o adventista e assim por diante. A gente viver essa unidade, trabalhar por reino, porque cada um está fazendo a obra do Senhor. Eu acho que ninguém está aqui querendo levar um para um céu e um para o outro céu. E a gente precisa trabalhar mais isso daí nos nossos corações, nos lugares aonde a gente passa. Cleison, cara, considerações finais aí que você tenha a nos dizer. E muito obrigado por ter nos atendido. A gente entende que a sua rotina é corrida, a gente entende a correria, e é uma correria boa, é uma correria gostosa, é tudo em prol do reino. Então que Deus te abençoe e dê aí suas considerações finais, seu Instagram, que você falou que faz lá, a mentoria, que você falou que ainda tem uma vaga, né? A aula que o estudo que você vai começar o curso, né? Como a gente faz para ter acesso a isso, como a gente faz para adquirir seu livro, se já tem os canais, se vai ser físico, se vai ser e-book, como que a gente consegue ouvir a voz do Cleison e compartilhar a voz dele por aí aonde nós fomos, porque assim, você nunca veio em Araçatuba, né? Mas você já é bem falado por aqui. Acho que eu puxo até muito sardinha, sabe? Mas como a gente consegue
consegue transmitir ou retransmitir o que Deus tem colocado no teu coração, o que Deus tem ministrado na tua vida, às demais pessoas. Oi, Heitor. Primeiramente, gratidão. Eu sempre digo isso, que eu não merecia nada. A morte já seria muita coisa. Então, gratidão por estar aqui, pela oportunidade que vocês me concedem. Eu fico muito feliz e honrado em ser útil por ele, ser útil na exposição bíblica. Uma alegria mesmo, poder somar com aquilo que Deus tem me colocado na minha. Encontra @Cleison de Castro com K, em qualquer rede social, só tem eu, @Cleison com K de Castro. Instagram, Facebook e YouTube. Você vai encontrar também no Spotify algumas coisas, mas ainda estão sendo transformados os vídeos em áudios com qualidade. E aí, eu sempre tenho postado aí algumas coisas online. Quando eu estou online no meu Instagram tem um link, e quando não tem link no Instagram, provavelmente no outro dia eu já tenho postado a mensagem no YouTube. Instagram, todo dia tem um devocional, um texto, uma palavra, uma frase de uma mensagem, um corte do podcast. Vocês vão me encontrar por lá. Toda segunda-feira ou toda quarta-feira, às 22 horas, tem Papo de Bereano. Você pode me encontrar lá também. E é isso. Obrigado. Não tem muito, eu peço, ainda que as pessoas não imaginem. Olha só, eu vou terminar falando uma coisa, nem que não imagina, eu sou tímido. Eu não tímido, mas sou uma pessoa que tem dificuldade de falar e ficar me vendo assim. Mas gratidão, obrigado. Sabe que a gente ama vocês, a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Vocês são família e uma pessoa especial demais no meu coração. E tamo junto. Obrigado de coração, quem está nos assistindo, você. Aproveita e se inscreve no meu canal de YouTube, se inscreve lá no Instagram, me ajuda, eu quero chegar em 1.000 inscritos agora, para poder começar a jogar mais conteúdo aí. Vai ser uma honra, de coração. Deus abençoe a todos vocês. Uma honra, muito feliz mesmo. Eu vou estar compartilhando na descrição do vídeo os seus arrobas, né, no Instagram e no YouTube. Você falou do Papo de Bereano. Eu quando fui dar uma olhada lá, eu vi que não é @Papo de Bereano, é o nome de um rapaz que faz com você lá, né? Isso, mas a partir de hoje, o próximo Papo de Bereano, todos eles vão estar no @Papo de Bereano. Criamos hoje uma conta, então vai ser pela conta dele, que já tem 10 mil inscritos, e também pela conta do Papo de Bereano, não só os anteriores, os cortes e os online também, os ao vivo, vão estar tudo lá no Papo de Bereano. Beleza, meu cunhado. Dá um abraço na minha irmã, um beijo. Dá um cheiro nos meus sobrinhos. E a gente vamos orar aí para Deus conceder a oportunidade da gente fazer essa mesa juntos, sentado, um do lado do outro. O bom é que a gente não precisa ficar se olhando na tela. Aí a timidez fica mais de lado. E mais uma vez, muito obrigado. Você que esteve aí disposto, tá trazendo essa palavra pra gente. Você que nos assiste, que ficou até agora aí. Eu não vou conseguir fazer o sorteio do livro agora, porque a minha assistente eu acho que dormiu. Eu tô mandando WhatsApp aqui pra ela, mas eu acho que ela dormiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou coletar todos os nomes das pessoas que estão aqui, vou verificar se elas se inscreveram nos 2 canais, e amanhã eu faço uma chamada, uma live rapidinho, para sortear o livro e mandar para quem foi contemplado aí. Amém? Gente, fica com Deus, boa noite. Cleison, bom descanso e até a próxima. Abençoe.